Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cabala Cast. E hoje eu quero falar sobre como se libertar do maior oponente que nós temos no jogo da vida, o nosso verdadeiro oponente no jogo da vida, que é o nosso ego. O nosso ego é o que nos separa da luz. A gente tem que entender o que nós somos. Em essência, nós somos uma faísca divina. Nós somos uma extensão da luz do Criador. Assim como os meus dedos, os dedos da minha mão, são extensões do meu braço, cada pessoa nesse mundo, a alma de cada pessoa, é uma extensão da luz do Criador. Tem um ditado que eu gosto muito: a vela de Deus é a alma do homem. A vela de Deus é a alma do homem. A vela do homem é uma vela. Você acende uma vela e tem aquela chama, você acendeu a vela. Quando Deus acende uma vela, qual é a vela de Deus? A alma do homem, uma pessoa que fala, que pensa, que sorri, que canta, que dança, que vibra, que também se entristece. Cada um de nós é uma vela de Deus, cada um de nós é uma extensão da luz do Criador. Então, se a gente é uma extensão da luz do Criador, o que nos separa de toda a plenitude que a gente deveria sentir? Uma coisa, o ego. O que nos separa é o ego, essa consciência de separação, como o Ravashlag chama, o desejo de receber somente para mim mesmo. É isso que nos separa da luz. E se a gente quer estar mais próximo da luz, a gente tem que se libertar do ego. O ego é o que causa o caos na nossa vida. Por que tem caos na minha vida se eu sou uma extensão da luz? Por que eu tenho dor e sofrimento na minha vida? E a resposta é porque eu tenho ego. Então, para eu ter plenitude, para eu ter uma vida com satisfação e sem dor e sofrimento, eu tenho que me libertar do ego. Como que eu me liberto do ego? Como que eu me liberto do ego que causa o caos na minha vida? A chave é o reconhecimento. O reconhecimento do ego leva à eliminação do ego. O que significa o reconhecimento? Então, tem níveis de reconhecimento. A gente aprende nos cursos de Cabala que a gente tem que largar o comportamento reativo e passar a ter um comportamento proativo. Tem que deixar de ser reativo e me tornar proativo, porque a luz é proativa, o Criador é uma força proativa. Se eu quero estar próximo da luz, eu tenho que ser parecido com a luz. Eu tenho que ter semelhança de forma com a luz, então eu também tenho que ser proativo. E a luz é zero reativa, a luz não tem em absoluto nenhum comportamento reativo. Toda vez que eu sou reativo, eu me afasto da luz, é o que a gente faz um curto-circuito, se desconecta da luz, vai ter um flash, vai ter um crash. Vai ter um clarão de luz imediato, um prazer imediato, mas depois vai vir uma queda, depois vai vir uma escuridão. Então, para eu estar mais conectado com a luz, eu tenho que me libertar do meu ego que me torna reativo e que causa essa desconexão da luz. Como que eu me liberto? De novo, a chave é o reconhecimento. E tem níveis de reatividade. Então, por exemplo, vamos supor que um exemplo típico de comportamento reativo é a raiva. Alguém me cutuca, alguma coisa acontece, alguém mexe comigo, alguma coisa não corre do jeito que eu queria e eu fico com raiva. E eu aprendi no curso de Cabala, principalmente no curso inicial de Cabala, que eu não posso ter um comportamento reativo, eu tenho que ter um comportamento proativo. E claramente, raiva é um tipo de comportamento reativo. Então, alguma coisa acontece, alguma coisa me cutuca, alguma coisa mexe comigo e eu sinto raiva. Aí eu aprendi no curso de Cabala que não é para eu reagir. Eu aprendi nos vídeos de Cabala que não é para eu reagir. Aí eu não reajo. Mas por dentro, eu ainda estou sentindo aquela raiva. O que vai acontecer daqui a um tempo, daqui a uma semana, daqui a alguns dias, vai acontecer de novo. E eu vou de novo suprimir a raiva. E isso não é a solução. Suprimir a raiva pode ser um bom primeiro passo, mas não é a solução. Porque se eu fico suprimindo a raiva, alguma hora eu vou explodir. Ou eu vou explodir com alguém mais fraco, ou a pessoa vai ficar doente, vai arranjar uma úlcera, ou se não for uma coisa pior, uma gastrite, alguma coisa pior. Deus me livre. Então, suprimir não é a solução. Suprimir pode ser um bom primeiro passo. Mas então eu tenho que entender que tem alguma coisa, tem algum ego, tem algum desejo de receber somente para mim mesmo por trás da minha raiva. Então vou dar um exemplo, não estou dizendo que todas as vezes é isso, mas vou dar um exemplo. Um exemplo é que, na verdade, eu tenho um ego que me torna uma pessoa muito controladora, que me deixa muito controlador. Então eu tenho um ego de controle, eu quero ter o controle, eu quero que as coisas aconteçam sempre do meu jeito e tem que ser do meu jeito. E quando não acontece do meu jeito, o que eu sinto? Raiva. Mas então a raiva é um efeito de eu ser controlador.
Quando que eu vou deixar de ter raiva? Quando eu deixar de ser tão controlador. E como que eu vou deixar de ser tão controlador? Eu tenho que reconhecer que eu sou controlador. A identificação do ego leva à eliminação do ego. Eu tenho que identificar que eu sou controlador. Eu tenho que reconhecer que eu sou controlador. Enquanto eu estou me negando, e essa identificação é difícil, porque o nosso ego nos cega e a gente se nega a ver os nossos próprios defeitos. A gente vive em negação dos nossos próprios defeitos. Controlador? Eu? Não. Ele que foi incompetente e me deixou com raiva. Eu estou com raiva porque alguém agiu errado. Mas você só está com raiva porque, na verdade, você é controlador e você acredita mesmo que as coisas só servem se forem do seu jeito, que só se correr do seu jeito que é o certo. Quem sabe o outro jeito está certo também, você não precisava sentir tanta raiva. Mas enquanto eu for controlador, eu vou sentir raiva. Então, o Ravashlag fala que a identificação do ego leva à eliminação do ego. Você tem que identificar o teu ego. Mas não basta identificar e falar assim, realmente eu sou controlador, eu percebi que eu sou controlador. Eu tenho que entender o quanto isso me prejudica. Porque eu vou dar um exemplo. Alguém está disposto a botar o dedo dentro da tomada de eletricidade? Você botaria o dedo dentro da tomada? Claro que não. Por que não? Porque você identifica que colocar o dedo na tomada vai causar dor. E a natureza humana nós perseguimos o prazer e nós fugimos da dor. Natureza humana. Se a gente identifica que alguma coisa vai nos trazer prazer, a gente corre atrás disso. E se a gente indica que alguma coisa vai nos causar dor, a gente foge disso. Nós perseguimos o prazer e nós fugimos da dor. Então, botar o dedo na tomada, a gente identifica como dor. Então, a gente não vai botar o dedo na tomada. Mas ser controlador, pode ser que eu identifique como prazer, ou ser egoísta. Alguém me pediu alguma coisa e eu fui egoísta e não emprestei, e não ajudei. Eu tô aqui com a minha coisa que me dá um sentimento, um falso sentimento de garantia, mas que para mim é uma garantia. Eu tô aqui me sentindo seguro porque eu não abri mão da coisa que eu podia ter dado. E a pessoa ali tá sofrendo, mas eu não sou a pessoa. Que isso é ego também, essa consciência de separação entre nós. Eu tenho que entender que a pessoa tá sofrendo, vai acabar me prejudicando também. E o compartilhar teria sido a minha oportunidade de compartilhar. E o fato de eu ter sido egoísta foi um curto-circuito. E agora quem tá desconectado da luz sou eu. Quando eu entender o quanto o meu egoísmo me prejudica, no mesmo nível que eu já entendi que botar o dedo na tomada me prejudica, eu nunca mais vou ser egoísta. No momento que eu entender que ser controlador me prejudica, no mesmo nível que eu já entendi que botar o dedo na tomada me prejudica, eu vou deixar de ser controlador. Então é nesse sentido que eu tenho que a identificação do ego leva à eliminação do ego. Não é só identificar vagamente assim, eu reconheço, sou egoísta, eu reconheço, sou preguiçoso, eu reconheço, tenho um problema de raiva, eu reconheço, sou controlador. Eu tenho que entender como essa raiva me prejudica. Eu tenho que entender como ser controlador me prejudica. Eu tenho que entender como que a preguiça me prejudica e acaba trazendo tristeza para minha vida, porque eu deixei de fazer coisas que se esperava de mim que eu fizesse. Isso vai fazer falta lá na frente. E aí eu vou me sentir num vazio, e vou me sentir numa depressão, e vou me sentir numa tristeza, ou vou ter medos ilógicos, vou ter medos irracionais. Mas foi por quê? Foi causado pela preguiça que eu tive. Porque preguiça parece ser bonzinho. Na hora que eu entender que preguiça não é bonzinho, que preguiça me dá um choque, assim como botar o dedo na tomada me dá um choque, eu vou vencer a preguiça. Então, principalmente quando a gente entra num caminho de reconhecimento do nosso tikkun, diz que a vida é um caminho de tikkun, que a vida é um caminho de correção, principalmente no curso que eu chamo Evolução na Cabala, o antigo Cabala 2, Evolução na Cabala, a gente aprende todos os detalhes de como que esse reconhecimento do ego leva à eliminação do ego. Através do reconhecimento do ego, a gente consegue evoluir e ir eliminando o nosso ego. Eu chamo esse caminho, essa jornada de Search and Destroy. Em inglês, procure e destrua. Busque e destrua. Primeiro você tem que procurar e identificar. Search, procurar. Buscar, reconhecer, mesmo, eu sou preguiçoso, mesmo, eu sou egocêntrico, mesmo, eu sou egoísta, mesmo, eu sou controlador, mesmo, eu sou raivoso, mesmo, eu sou julgamentoso e vivo julgando as pessoas, mesmo, eu me sinto vítima
e me coloco no papel de vítima e acho que os outros são os culpados do meu sofrimento, em vez de assumir responsabilidade, que eu sou co-criador da minha realidade, que eu também criei a minha realidade. Então, o primeiro passo é identificar. E o segundo passo é destruir, remover isso de dentro de nós. Mas os cabalistas nos ensinam que através de identificar e entender que aquilo me prejudica, é a natureza humana. A gente persegue o prazer, a gente foge da dor. Enquanto a gente identifica aquilo como prazer, a gente vai continuar fazendo. Na hora que a gente entender que aquilo está me causando dor, no mesmo nível que a gente entende que botar o dedo na tomada causa dor, a gente vai deixar de fazer, a gente vai deixar para trás aquele ego. Então, essa é uma semana muito boa para identificar nossa própria negatividade, e é para identificar nossa própria negatividade sem se sentir mal e sem se sentir culpado por causa disso. Que bom que eu já identifico que eu tenho essa negatividade dentro de mim e assim eu posso mudar. Porque até o Rav Ashlag fala, o grande cabalista do século XX fala, que evolução espiritual significa a capacidade de reconhecer a sua própria negatividade. Quanto mais evoluída é espiritualmente uma pessoa, mais ela consegue reconhecer sua própria negatividade. Ela vê o seu podre, ela vê os seus defeitos, ela vê a sua própria negatividade, ela vê o seu próprio ego, e assim ela consegue se libertar do ego e ter uma vida mais iluminada. Então que essa semana todos nós tenhamos a bênção de enxergar nossa própria negatividade, identificar nossa própria negatividade e entender o quanto ela nos prejudica, para que assim ela possa ser eliminada do nosso sistema e a gente possa ter uma vida mais iluminada, com mais prazer, com mais plenitude, com mais satisfação. Amém. Se você curtiu esse vídeo, deixa sua curtida aqui, deixa seu comentário. Eu adoro receber esses comentários, eu tento responder a todos ou a quase todos. E se inscreve na página para sempre ficar atualizado quanto ao nosso novo conteúdo. Tudo de bom e até a próxima oportunidade.